Olá, pessoal! Vamos começar agora o nosso terceiro podcast especial sobre menopausa, o nosso Menocast com a doutora Cristiane Couto. Tudo bem? Olá, Alissa, tudo bem? Que bom tê-la novamente aqui no nosso podcast. Imagina, obrigada pelo convite. Adoro. A gente que tá adorando, viu? E hoje o tema é climatério e menopausa precoce. A gente já falou sobre menopausa, já falamos também sobre a pré-menopausa. Se você ainda não assistiu, corre lá, assista todos os episódios do podcast, o Menocast aqui. E hoje vamos falar então do climatério e menopausa precoce. Sim, São fases diferentes, nem todo mundo vive todas as fases também, né, doutora? exatamente. Bom, já dando início aqui, né? O que é o tal do climatério, né, tão falado? O climatério, na verdade, é um período em que a gente está na transição da fase ovulatória para a fase não ovulatória, fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. E é uma fase muito longa. Se você for procurar, né, ali a respeito de períodos mesmo, tem um marco de faixa etária que é de 35 a 65 anos. Então, praticamente um terço da vida a gente está ali no climatério. Mas, na verdade, é um período em que a gente está na transição hormonal. A gente começa a sair da plenitude dos hormônios ovarianos e começa a decair. Eles começam a entrar em decadência. Diferente da menopausa precoce. A menopausa precoce é quando realmente a gente entra na menopausa, ou seja, a gente para de menstruar totalmente e ela é chamada de precoce quando é antes dos 38 anos. Até alguns anos atrás era aceito abaixo dos 40 anos. Isso mudou de alguns anos para cá, justamente porque tem aumentado muito a incidência de mulheres com a menopausa mais precocemente. E existe alguma relação com a alimentação, com o estilo de vida, né? Que a gente acaba prejudicando um pouquinho os óvulos, mas nada muito documentado ainda. A gente sabe de casos, né, de vós, por exemplo, que foram entrar na menopausa com 50 anos. Sim, Hoje já é mais difícil a gente bem mais ter difícil. esse tipo de caso, Bem né? mais difícil. E se a gente realmente olhar na história, né, dos nossos avós, bisavós, é, eles também eram mais magros, mais ativos, faziam tudo dentro de casa, né? Minha avó, ela faleceu, minha avó, por parte de pai, com 102 anos, e a gente tinha que pedir, pelo amor de Deus, para ela não subir nas cadeiras, porque ela queria ficar limpando o teto. Então, a alimentação era muito diferente. É claro que o meio ambiente também, assim, era muito diferente, né, ao redor delas. Então, tinha um estresse muito reduzido. Elas tinham que tomar conta de bem menos coisas do que a mulher hoje tem, né? Mas isso realmente existia. A menopausa era muito mais tardia e agora a gente vê uma menopausa bem mais cedo. A gente fala, né, da mulher estar correndo contra o tempo, porque hoje a gente tem, na verdade, uma menopausa mais cedo, né, precoce até muitas vezes, em muitos Uhum. casos, e a gente tem, assim, o desenvolvimento da vida mais tardio, né? Sim, Muitas mulheres chegando, conquistando ou começando a conquistar na carreira, no trabalho, né? O que gostaria já com seus 30 e poucos anos, e aí ter que se preocupar com a questão da gestação. exatamente, sim. Tem menos tempo para poder Bem engravidar menos e tempo. constituir uma família, por exemplo. Bem menos tempo. E os estudos mostram que até 10 anos antes da gente entrar na menopausa, a gente já começa a diminuir a capacidade de reprodução, a capacidade ovulatória. Existem algumas mulheres que começam a fazer ciclos anovulatórios contínuos, né? Ciclos anovulatórios são ciclos em que você não ovula, mesmo não utilizando nenhum tipo de contraceptivo. Tem uma descamação ali no endométrio, você tem a menstruação, mas não ovulou. E cada vez que isso acontece, um momento que você, obviamente, não consegue engravidar, porque não tem nenhum óvulo para ser fecundado. E isso também acontece pelo estilo de vida. Quanto mais estressada, mais cortisol circulante, né? Quanto menos hormônios e menos vitaminas e mais toxinas estão na sua circulação sanguínea, menos ovulação você vai ter. E aí vem, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Muitas mulheres já até buscando, né? Questão de congelamento de óvulos, já É. pensando nisso. Mas mesmo assim ainda tem também um prazo, né? Para que ela consiga utilizar esses Isso é óvulos. bem interessante, porque algumas mulheres acabam procurando uma ajuda mais tardia, né? E segundo os estudos, né, eles dizem que o melhor momento para você congelar os óvulos são com 30 anos.
30 anos, gente. Às Ninguém vezes a tá gente nem preocupado. pensa em querer engravidar, né? Ninguém está preocupado com isso. E seria idealmente o melhor momento. Mas algumas mulheres já são mais antenadas e acabam percebendo essa questão que você falou, né? De ter uma resposta profissional mais tardia, né? De querer formar uma família, né? De ter filhos um pouco mais tarde. Então já pensam realmente na congelação um pouco antes, que é o adequado realmente, né? Bora lá então voltar sobre os sintomas, né? Como Vamos saber lá. se está no climatério, como saber se está tendo risco de ter uma menopausa precoce, por exemplo, doutor. Bom, a gente já comentou aqui, né, nos outros dois episódios que nós gravamos. Se você ainda não viu, assista. São bem complementares, vale bem a pena. Mas os sintomas são inespecíficos e, ao mesmo tempo, diferentes para cada mulher, né? As mulheres podem sentir tudo isso, como podem não sentir nada. Mas os fogachos e a falha na menstruação, que é a menorreia, acaba surgindo de uma forma mais frequente, mas a gente pode ter dores articulares, insônia, e às vezes essa insônia não é o fato de você acordar e ficar acordada, sabe? Mas de ter o sono muito leve e ficar acordando a noite toda, né? É como se realmente você não dormisse, de manhã você não consegue render nada. A questão da irritabilidade, labilidade emocional, aumento de peso, aumento de gordura visceral, então começa a aumentar um pouco essa parte aqui de cima do estômago, fica mais altinha, né? E aí com isso aumenta o risco cardiovascular também. O colesterol começa a alterar, aquela questão do brain fog que eu falo, que são distúrbios neurológicos leves, mas que você começa a perceber que não está mais guardando certas coisas, dificuldade de concentração, de memória, dor de cabeça pode piorar, aquela questão do desânimo, da fadiga, da síndrome de boca ardente, depressão e ansiedade nessa fase é bem grande, tá? É um dos sintomas que a gente observa bastante, porque claro que tem associação com o trabalho, às vezes, com o estresse do dia a dia, mas elas chegam bem ansiosas, bem estressadas, às vezes já com episódios de síndrome do pânico, tratadas e até de forma adequada, mas com os hormônios mais baixinhos, né? A libido, que não tem jeito, acaba sendo a reclamação principal das mulheres dessa faixa, né? A secura vaginal às vezes acontece, a dor no ato sexual, palpitação, que é um sintoma cardíaco também bem comum, e pode ser que você não tenha nada disso e os hormônios já estejam oscilando. Então é bem importante realmente avaliar essa parte hormonal, né? É o comparativo, né? Como eu era com, vamos dizer, 25 anos, com 30 anos, né? E como eu estou agora. Isso. Tá muito diferente. Aí a Exatamente, pessoa Alice. consegue perceber isso. Isso é tão importante que você falou, porque às vezes a pessoa chega para mim no consultório e fala assim: doutor, eu acho que eu tô ficando velha mesmo, porque eu não era assim 5 anos atrás. E você vai olhar, a menina tem 30 anos, 35, não tá ficando velha. São alguns distúrbios que precisam ser corrigidos. Mas é importante você ter esse feeling, sabe? Realmente perceber que algo não tá normal e que pode ser corrigido, avaliado e corrigido, né? E muitas vezes os exames que são solicitados não são exames tão adequados e tá tudo normal, mas você não tá, né? Então tem que ser um exame bem detalhado, bem detalhado realmente para que você tenha uma análise completa, né, do teu perfil ali. E o importante do acompanhamento é porque eu, né, ouço falar muitas vezes que a pessoa tá ali dentro da normalidade, em tese, mas ela não tá bem. E aí você comparando, né, com o que era antes, você vê que aquela não era a normalidade daquela pessoa. Aquela pessoa, ela Exatamente. tinha aquela taxa mais alta, ou tinha aquela taxa mais baixa, né? Isso é muito Então, interessante também, porque, gente, normalidade de exame não é normal. aquela Aquela valor de reguinha, referência. aquela reguinha de laboratório, tá? Aquilo ali é meio fake. Por quê? É um dado estatístico, né? Então, a maioria desses dados ali de coleta é feito em pacientes internados, porque é um número de pessoas, é um N que é fácil da gente conseguir modular e fazer exames diários dessas pessoas. Então, são pessoas que já não estão normais. Quem está doente não está bem. E a faixa, gente, se vocês pararem para olhar qualquer exame, é uma faixa absurda de normalidade, né? A testosterona no homem é normal de 200 a 1000, não tem sentido, né? Então,
essa faixa de normalidade não é normal. E isso que você citou realmente é importante, porque existem mulheres que vivem muito bem, por exemplo, com uma testosterona de 30, que é baixinha, mas foi assim a vida toda e está muito bem, obrigada. Não precisa nem de repor porque não tem sintoma nenhum relacionado a isso. E tem mulheres que sempre foi 50, 60. Quando cai para 30, óbvio que elas vão sentir, tá metade do que elas tinham antes. Então isso funciona para qualquer tipo de exame, né? Vitaminas também é dessa forma, né? Por isso que é Então, importante não só a consulta, mas o acompanhamento. sim, e é individual Você mesmo. não vai lá no dentista todo ano, né? Faz lá o Isso aí. check-up. Também fazer esse check-up, né? Com um É endocrinologista. necessário, gente, é necessário porque os hormônios oscilam muito. Eles vão reduzindo de uma forma muito assim lenta, a não ser em casos, né, mais específicos, em que a gente tem uma falência mais grave, mas são casos bem isolados. Mas a grande maioria das vezes vai reduzindo muito devagarinho. A gente consegue pegar muito no início, se você for pelo menos uma vez ao ano fazer essa avaliação, né? Então realmente vale muito a pena. É fora outros fatores de risco, né? Porque quando a gente fala em menopausa, a gente sabe que é um ciclo natural da mulher, Sim, mas não é porque ele é natural que ele é benéfico. Então, ele pode trazer também malefícios, doutora. muitos Ah, malefícios, na hoje, por verdade. exemplo, que estamos falando, né, do climatério e da menopausa Uhum, precoce, né? Quais sim. são esses malefícios? Para a mulher que entra numa menopausa precoce, é muito pior, porque ela deixa de ter a proteção do estrogênio muito antes, né? Se a gente considerar duas mulheres que vão viver até 80 anos, uma entrou na menopausa aos 50, a outra aos 35, a que entrou aos 35, ela perdeu aí 15 anos em relação à outra de proteção de miocárdio, proteção de vasos, né? Proteção de cérebro. O risco dela desenvolver uma doença cerebral, por exemplo, como doença de Alzheimer ou demência senil é muito maior. O risco de morrer de infarto de AVC também. O risco de ter uma osteoporose também é muito grande, mesmo que faça reposição. Porque existem alguns estudos, isso é um pouco mais aprofundado. Os hormônios que estimulam os nossos ovários, né, é o FSH e o LH. Esses hormônios são os hormônios que ajudam a gente num diagnóstico de menopausa não completa, porque é muito mais fácil quando a pessoa não menstrua, claro, mas às vezes está naquela flutuação e você tem um FSH e um LH muito aumentados, porque eles estão tentando estimular o seu ovário, mas o ovário não funciona, então eles vão aumentando para aumentar esse estímulo até que você ovule, né? Só que existe receptor desses hormônios de FSH e LH em muitos outros órgãos que não são o ovário. Então, o que especula, se a gente não tem nada comprovado ainda, mas é que o FSH e o LH também são protetores, e quando eles estão em excesso, no caso da menopausa, ele acaba prejudicando os vasos e o coração de uma forma geral. O risco cardiovascular também aumenta. Então, essas mulheres têm um risco aumentado de infarto e de AVC. Precisa ser corrigido o quanto antes, né? Porque, como a gente já comentou em outro podcast também, que eu não me recordo mais qual, a gente melhorou muito a questão da expectativa de vida. Então, a tendência é que a gente viva cada vez mais. Então, não dá para viver metade da vida desse jeito, né? Sem uma plenitude de todos os hormônios que a gente sempre teve na vida, né? Então, eles precisam realmente ser repostos para evitar os sintomas e para evitar esses riscos. Os sintomas existem, né? Diferem para cada mulher, mas a escolha de você, né, passar por esses sintomas é sua, é da pessoa. Exatamente, assim, já existiu muito preconceito, hoje ainda existe mais menos em relação à reposição hormonal de uma forma geral. E isso aconteceu por conta de um estudo lá de 2002, 20 anos atrás. Depois disso surgiram muitos e muitos e muitos estudos que provaram o contrário, mas que fala que ah, você não precisa repor porque isso dá câncer, faz mal, é melhor você não fazer nada e segurar, segura que vai passar. Só que realmente não passa, não existe essa possibilidade. E mesmo que os sintomas comecem a amenizar com o passar do tempo, o organismo vai meio que se acostumando mesmo com isso, o osso e o coração não, o seu cérebro não. Então os riscos se mantêm, né, de você desenvolver doenças graves e morrer por conta disso, né? Então, sim, é uma opção.
mas que não deveria ser. Toda mulher deveria fazer reposição se não tiver contraindicação, né? Se ela tem um acompanhamento até antes de chegar no climatério, existe a possibilidade dela não ter um risco maior de ter uma menopausa precoce ou não? Não. Não. Não existe. É um padrão bem genético. Existem até alguns fatores que eu vou mostrar para vocês depois. E existem algumas causas metabólicas também que podem aumentar isso. Mas o fato de você tentar evitar, talvez tenha mais relação com o estilo de vida, né? Quanto mais saudável, quanto melhor for a sua alimentação, quanto mais você colocar o seu corpo para mexer numa atividade física, melhor as suas células funcionam. Então, isso sim pode melhorar um pouco, mas a parte genética não tem jeito. Vamos então mostrar essas causas? Bom, eu coloquei só esse slidezinho aqui para a gente lembrar que o principal problema da menopausa precoce é a questão da gestação. Às vezes a mulher, é o momento que ela quer engravidar e ela recebe uma notícia que ela está na fase de perimenopausa ou menopausa. E aí, gente, tem duas coisas bem importantes se você está passando por isso ou pensando em engravidar e já tem uma idade mais avançada, que são dois exames bem importantes. Um é o antimuleriano, é um exame de sangue. Ele estima mais ou menos a capacidade ovariana que essa mulher ainda tem. E o próprio ultrassom. O ultrassom avalia o tamanho dos ovários. Se os seus ovários estiverem muito reduzidos, é realmente sinal de que você está entrando numa falência ovariana. Porque isso te guia um pouco a você pensar no congelamento, né, de óvulos, que é muito benéfico nesses momentos, tá? Então, fiquem antenadas nisso, que isso é bem importante. E aqui a gente fala dos fatores de risco, que a hereditariedade, como a gente está comentando, não tem jeito, genética é genética, não dá para mudar. Mas existem algumas causas que são mais óbvias, mas às vezes a gente se distrai um pouco em relação a isso. Se a mulher teve um câncer que tratou com quimioterapia ou radioterapia, câncer de qualquer lugar, seja de tireoide, você pode ter uma falência ovariana mais cedo. Porque esse tipo de tratamento, ele vai tentar inibir as células de proliferação. Então, como é um tecido que prolifera muito, você pode ter uma falência mais cedo e entrar numa menopausa precoce. Isso também acontece se você retira o ovário. Isso no caso de um só, porque quando você retira os dois, claro que você vai fazer uma menopausa cirúrgica aí. Mas quando você retira um ovário só, o outro pode ficar sobrecarregado e você não conseguir essa resposta e entrar numa menopausa também precoce. E tem outra coisa importante, gente. Retirar o útero não tem relação nenhuma com menopausa precoce ou menopausa normal, tá? Você deixa de menstruar porque você não tem útero, mas os seus hormônios são produzidos pelos ovários. Então você continua produzindo normalmente. Daí mais um motivo de você fazer essa avaliação hormonal para poder ver como estão as liberações hormonais ovarianas, porque você não tem mais o marco da menstruação, né? Então tem que acompanhar de perto. E o lúpus, que é uma doença autoimune muito grave também, que você pode ter falência ovariana por autoanticorpos, ter uma destruição do ovário pelos próprios anticorpos que você produz, tá? Aliviar sintomas, que é o que a gente estava comentando. A gente pode pensar tanto na reposição hormonal como estilo de vida, como eu sempre falo para vocês, né? Isso, gente, vai ser a base de tudo que a gente for conversar, de qualquer assunto. A gente precisa aprender a ter um estilo de vida mais saudável, como era sei lá, 50 anos atrás, talvez, né? Foi chegando muito devagarinho essa introdução dos alimentos multiprocessados e hoje em dia eu conheço pessoas que só comem isso. Gente, eu tenho paciente que come biscoito recheado com Coca-Cola no café da manhã. Vai morrer. Não tem outra opção, sabe? Então, isso é mandatório. Realmente, você precisa mudar o estilo de vida para uma forma mais saudável. É aquela dica, né, que você deu no primeiro podcast sobre menopausa. Vamos comer o que vem de Deus. É assim. Pensa, vem de Exatamente. Deus. Exatamente. Se não veio, gente, não tem É o que jeito está na mesmo. feira. É isso. O que você. Aqui eu até especifico um pouco mais. Eu já falei desses 5 pilares aqui. Isso é importante que fique bem gravado na cabecinha de vocês. Porque a gente precisa ter esses 5 pontos sempre, para você ter uma vida longeva, tá? Então, a nutrição saudável, atividade física, ter uma saúde mental adequada, espiritualidade ou religião, um sono adequado. Mas quando a gente fala em nutrição, é isso aí, ó. Tá meio borrocadinho ali a imagem, mas é comida. Carne, peixe, ovo, frango, legume, verduras, frutas, água é o que você consegue comprar na feira, comprar no açougue e fugir das prateleiras. A gente usa tanto produto químico como conservante hoje que as coisas não estragam mais.
Não estraga, gente. Esses dias eu comprei aquele, nem sei se eu posso falar o nome, né? Aquele pãozinho chapadinho, tipo pizzazinha, e deixei ele em casa. A gente quase não come realmente, né? Aí meus filhos foram lá na semana passada e tal, acharam, ah, mãe, vou comer. Não tinha um mofo. Já estava lá, sei lá, uns 6 meses. As coisas não estragam. Então, isso são toxinas que a gente coloca para dentro do corpo e chama de comida. Na verdade, comida é aquilo ali, né? Mesma coisa quando a gente fala de atividade física. A atividade física, gente, não é caminhada. Caminhada é meio de transporte. Atividade física é exercício de força, musculação, pilates, um funcional. O seu corpo, os seus músculos precisam fazer um exercício de resistência, senão você não consegue levantar e sentar da cadeira. E isso realmente acontece, né? Quando a gente. É realmente para você ter uma proteção, né? Vamos falar do músculo, protegendo os ossos, né? Para que você consiga Exatamente. sustentar os seus ossos, né? Senão as Então, a suas musculatura articulações não toleram, não toleram. E essa são os história de você músculos que ter vão dor no corpo, dor nas articulações, nas juntas, né? nas E ter dor o tempo costas. todo, falta de tecido muscular, né? É o músculo que vai ajudar a reduzir essas dores. Exatamente, melhora demais. Quando a gente fala de espiritualidade, religião, é você ter o seu momento, você conseguir tirar esse momento, né, para poder relaxar um pouquinho. Saúde mental, faça o que for melhor para você. Aí pode ser a Curtir. caminhada aqui na saúde mental. Aí pode, vai ouvir os passarinhos, vai A olhar lá as caminhada. arvorezinhas, aí pode. E tentar fazer realmente o que for legal para você, porque como eu comentei também há um tempinho atrás aqui, né? Yoga não é para todo mundo, então não necessariamente é isso que vai te ajudar, mas faça um momento de meditação, isso é muito importante, né? A gente não pode se ausentar disso de jeito nenhum. E o sono de qualidade, que é essencial. E isso, para as mulheres nessa fase, né, que estão já encaminhando ele para uma menopausa precoce, já está começando a falhar, é essencial, porque se você não chega no seu sono profundo, você não consegue fazer a liberação dos hormônios gonadais. E aí você começa cada vez mais a fazer ciclos anovulatórios, que são aqueles ciclos em que você menstrua, mas não ovula, né? Então a dificuldade de engravidar piora muito mais. Qual a importância, né, do sono? A gente vê como é importante, né, essa qualidade de sono, não só o sono. Ah, eu tenho sono o dia todo. Se eu encostar, eu durmo. Não é a facilidade de dormir, mas como foi o seu sono, se ele foi revigorante ou não. Exatamente, porque muitas vezes você encosta e dorme ao longo do dia porque o seu sono à noite está muito ruim. E tem essa falha de percepção das pessoas às vezes, né? Eu pego e pergunto assim, como é que é seu sono? Ah, não, eu durmo a noite toda. Ah, mas você não acorda? Acordo, umas 3 vezes para fazer xixi. Gente, você não dorme. Quem acorda 3 vezes para fazer xixi de madrugada não dorme. E não é acordar para fazer xixi, é fazer xixi porque você acorda. Porque quando a gente dorme, tá tudo desligado realmente. Não tem nenhum nervinho ali ativado para você evacuar ou urinar. Não tem isso. Mas como o seu sono está muito superficial, realmente você está pseudo acordada, você acorda e acaba indo no banheiro. Mas cada vez que isso acontece, o seu corpo reseta e começa de novo a regeneração celular. Então, quem acorda realmente 3 vezes é como se não tivesse dormido a noite inteira. Não regenera tecido, não libera hormônio da maneira correta, cortisol aumenta o estresse oxidativo, aumenta muito a inflamação crônica, nada funciona. Então, o sono reparador é imprescindível. A gente sabe que o tratamento é diferente, né, para cada pessoa, principalmente quando a gente fala da reposição hormonal, mas essas dicas aqui são para todo mundo. Essas são para todo mundo, realmente. E uma coisa também importante da gente falar a respeito do sono é que o dormir a noite toda não tem relação com medicação, né? Tem muita gente que fala que dorme a noite toda com uma tarjinha preta ali. Quando você usa essas medicações, que são benzodiazepínicos, você fica sedado, você não dorme. Você não ouve nada, você não sente nada, mas o seu corpo está acordado, então você também não faz regeneração celular. Por isso que essas medicações têm uma relação muito direta com algumas doenças neurológicas, né? Os seus neurônios não conseguem regenerar. Seu tecido não regenera. E o que é isso, gente? A gente precisa estar em repouso, sem fazer nada dentro do nosso organismo. Você não pode estar digerindo nada, você não pode estar fazendo nenhum movimento de muscular, por exemplo, para que a sua célula consiga se autorreparar. Se a gente perde esse autorreparo, ou seja, tem uma célula com defeito ali, eu não consigo destruir essa célula, o risco de câncer é muito maior, né? Muito aumentado. Então, dormir realmente é fundamental. Remédio
não é a primeira escolha, a gente tem que tentar otimizar realmente a qualidade do sono e muitas vezes com um pouquinho de reposição hormonal isso já melhora. Reposição hormonal é o assunto do próximo Menocast, que você não pode perder. Se você já ficou interessado, já vai, corre aí. Daqui a pouquinho, então, você vai conseguir assistir, então, o próximo episódio aqui do podcast especial de menopausa, que vai falar também dessa reposição hormonal. Mas adiantando um pouquinho, doutora, tem muito preconceito, né? Muita Muito. polêmica e não é nada disso. Ainda existe muito preconceito, né? É, na verdade, foi um estudo bem completo que saiu em 2002, se eu não me engano, 2002, e ele realmente mostrou um aumento de risco de todos os tipos de cânceres, na verdade, mas era um hormônio que hoje a gente usa muito menos. Eu não vou dizer que a gente não usa mais, porque ainda é utilizado, né? Ainda não é tão proscrito assim. Mas se a gente pensar, por exemplo, né? O paciente sofreu um acidente de carro e precisa fazer uma transfusão sanguínea. E aí ele vai para o hospital, não tem o sangue do tipo dele, e ele recebe o sangue do cachorrinho dele. Não vai dar certo, né? São espécies diferentes. Com essa reposição é a mesma coisa. Naquela época, 20 anos atrás, a reposição que a gente tinha era o hormônio da urina da égua grávida. Esse hormônio não é o nosso hormônio, é o estrogênio da égua, não é o estrogênio do ser humano. Então, claro que ia dar um monte de complicação. Mas, assim, foram praticamente 20 anos de silêncio em que os médicos, de uma forma geral, né, acabaram não aceitando uma outra forma de reposição hormonal por conta desse estudo. E existem muitos outros estudos, muitos mesmo, centenas deles, que mostram segurança e até uma melhora, na verdade, dos riscos de uma forma geral, mas com hormônios bioidênticos, que são hormônios diferentes do hormônio da égua, né? É um hormônio igualzinho o nosso, que a gente produziu a vida inteira. Então, esse tipo de reposição já tem sido muito aceito, na verdade. Os colégios mais tradicionais, né, de endocrinologia, de ginecologia, de cardio, já começam a aceitar um pouco mais, embora não seja tão abertamente, mas a gente já está numa fase um pouco mais avançada, graças a Deus. Ai, a gente que agradece. Amém. E a gente agradece demais. A gente está falando aqui com a doutora Cristiane Couto, que é endocrinologista, também metabologista, especialista em menopausa. Eu sou a Alissa Gomes, jornalista. A gente está trazendo esse podcast para vocês. Espero que tenham curtido bastante. Então já dá aquele joinha lá no YouTube. Manda para as amigas, compartilha, aciona o sininho para se inscrever, porque nesse canal do YouTube da doutora Cris vai ter muito mais novidade. Vocês vão ver diversos temas, né, sendo abordados por aqui também. E Uhum. já segue lá nas redes também, né, doutora? Sim, com certeza. O que eu costumo falar, gente, é o seguinte: eu respondo tudo, mas eu demoro. Não demoro mais do que um dia, não, mas eu demoro, porque realmente sou eu que respondo. Então, se tiver alguma dúvida, pode jogar lá, a gente conversa, eu tento esclarecer da melhor forma possível. Tem muito conteúdo também, então muitas coisas que eu já falei em vídeo, inclusive, dá uma olhadinha lá, porque de repente já vai responder a sua dúvida. Mas pode mandar que a gente sempre conversa, tá? E assim, eu sei que essa parte hormonal é um tema muito polêmico, muitas pessoas têm medo do que não é para ter, né? E é interessante que vocês possam esclarecer as suas dúvidas para poder esclarecer as pessoas que estão ao seu redor também, né? Ó, tá aqui na página do YouTube, mas se você já quer saber, é o arroba doutora DRA, underline Cristiane Couto. E também o arroba Clínica Harmonia Hormonal, né? Que é a clínica aqui da doutora, onde ela atende também na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Obrigada, doutora. Imagina, obrigada a você pelo convite. Obrigada a vocês. Até a próxima, Até o pessoal. próximo Menocast. Tchau, tchau.